Definitivamente é no PSG. Até o Rabiot falou sobre isso. Olha só o que falou o meio-campista do PSG. Sabemos que o Neymar tem privilégios, mas isso não incomoda. Falou então o meio-campista lá do PSG. Será que eu coloco o dedo na ferida? Coloco ou não? Manda. Então vai, vou colocar. Enquanto ganha e pode, tudo bem, né? Mas, o problema é quando tem um resultado ou outro negativo. Mas isso aí não é relativo só ao Neymar, é relativo a qualquer futebol, jogador da história, qualquer cara. jogador, exatamente. O Romulo acabou de citar o Garrincha, que de fato tinha seus privilégios e ninguém nunca reclamou, enquanto ele entregou. Romário. Eu posso ir mais recentemente, o Ronaldinho no Barcelona, ou até mesmo na última era vitoriosa dele no Atlético, a mesma coisa. Enquanto o cara chegava no fim de semana e arrebentava, cara, o Ronaldinho ganhava um jogo no Barcelona, pegava o avião e ia para Paris com os amigos dele lá para a roda de samba. O próprio Romário no Barcelona, o Cruyff falava, ó, Romário é diferente. Isso tem que ser transparente. Transparente. Se o cara vai ter um tratamento diferente, assim, todo mundo tem que saber, todo mundo tem que estar de boa com isso. Porque senão realmente fica complicado aí o vestiário. Então, grandes jogadores já tiveram privilégios e enquanto a coisa funcionou, beleza. Quando o Ronaldinho no Barcelona deixou de funcionar, e aí você tinha um monte de gente nova surgindo, correndo, se matando, o que aconteceu? Ó, Ronaldinho, Eto'o também na época, né? Ó, então, por isso não que dá eu mais. Por isso que assim, enquanto tá ganhando, maravilha, o Léo funciona, citou, mas... O Léo citou de ser aberto, né? Eu acho que mais do que ser aberto, o cara, esse privilegiado, ele precisa ser absolutamente decisivo. Você precisa ser aquele cara que garante o bicho de todo mundo, que os caras sabem que com ele, a chance de ser campeão da Liga dos Campeões ou do grande torneio aumenta significativamente, que no jogo difícil, na hora H, é ele que vai pegar a bola do jogo para decidir. A partir daí, os demais podem até aceitar. Não é o caso do Cueva. E havia uma preocupação enorme da diretoria em relação ao Cueva de passar essa imagem de um cara que tinha privilégios e a partir daí perder o vestiário. Ou permitir que todo mundo achasse que poderia fazer a mesma coisa. Diego Souza, Nenê, Rodrigo Caio, aí virava a festa da uva, né? O Neymar tem esse privilégio no PSG porque é um cara que está o cara que está mais preparado para decidir. Mas mesmo assim, mesmo sendo esse cara extra classe, ele foi olhado de maneira negativa por vários dos companheiros. Talvez isso aos poucos esteja mudando, mas teve muita gente que torceu o nariz para ele assim que ele chegou, cercado de tanto privilégio. E não incomoda o Rabiot, mas já incomodou o Cavani. Essa questão. Não incomoda o Daniel Alves, que é parça. Mas pode incomodar num outro momento o Mbappé, por exemplo. Não agora, né? Porque ele é garoto, chegou depois. Mas numa outra situação... Esse como também foi de imediato, né? Foi a chegada. Então. E privilégios também denotam um tempo, né? Para se consolidar como o comandante, como uma referência. É mais do que o gasto, o investimento feito. Sim, e tem essa coisa do porquê. Ser referência, ser o líder. Aquela pergunta, por que ele e não eu? O zagueiro grosso lá não vai perguntar isso. O Cavani vai. Né? Tá mais ou menos no mesmo nível. É aí que pega. Quando o Rabiot deu essa entrevista, eu até fui ver ali com calma, porque ele falou na revista do L'Equipe. E aí é até interessante que eles abrem falando que ele não é um cara de dar entrevistas, mas dessa vez ele deu uma entrevista. E aí ele fala para defender o Neymar. Porque ele falou exatamente o seguinte, ó. Ele não é uma estrela, ele não se passa por uma estrela. Dentro do vestiário, ele é um cara muito simples. Ele procura os outros, até poderia ser mais arrogante, mas isso não acontece. É inevitável que ele tenha algum privilégio, ele tem alguns direitos a mais. O Mbappé também, mas isso não me chama atenção, eu não tenho ciúmes em relação a isso, foi o que ele falou. Então, foi até no sentido de defender esse privilégio que o Neymar tem ali, porque ele é um cara bacana e resolve, então ele tem que ter esse privilégio. E ele passa a exata noção de um jogador que sabe como é o futebol hoje em dia. Que sabe, por exemplo, as contratações do Neymar e do Mbappé transcendem a coisa do futebol. É a coisa do espetáculo, é a coisa do dinheiro colocado pelo pessoal lá do clube, por um país, não por um clube. Ele está sabendo tudo isso. É a mudança de status não só de um time, mas de um campeonato. O campeonato francês passa a ter uma visibilidade muito maior no mundo com a chegada do Neymar. Os jogos do PSG passaram no Brasil até um tratamento especial. Sim. Sobre essa história do privilégio, até pegando
um pouquinho do depoimento do Rabiot. Muitos dos jogadores com privilégio, Bruno, são jogadores que acabam meio que se excluindo dos demais. O Rogério Ceni, durante algum tempo, enquanto jogador do São Paulo, havia uma contestação porque ele era o único que tinha um quarto só para ele. Quase todos os jogadores dividiam um quarto, o Rogério tinha um quarto para ele. Esse privilégio denotava uma condição de isolamento para ele. O Neymar tem os seus privilégios, mas se você acompanhar o Instagram dele, você vai ver que ele está muito perto dos caras, até fazendo brincadeiras absolutamente idiotas. Outro dia ele põe o celular para filmar assim no chão e ele se esconde. E aí, conforme vão passando os jogadores, ele vai dar susto nos jogadores. Então, não é um comportamento, por exemplo, do Ibrahimovic, que tinha um ego do tamanho do mundo e que se sentia muito acima dos demais para não se permitir, por exemplo, esse tipo de brincadeira. Mas o Ibra era próximo dos caras ali. Não, o Ibrahimovic no Barcelona, no Barcelona a relação era... No Barcelona ele bateu de frente com o Guardiola e com o próprio Messi. Era de distanciamento. O Messi entendia que a posição do Ibrahimovic em campo impedia que ele, Messi, pudesse render o seu melhor. Tem e nessa queda de braço, evidentemente, ele ganhou. O Netflix tem uma série que conta um pouquinho do início do Ibrahimovic. O Ibra, Bruno, é mala desde os primeiros dias chutando a bola, cara. Você quer uma conta vitalícia Nasceu no mala. Netflix? Não, tá bom, então, há um seriado que conta a história do Ibra. Onde? Onde que eu posso encontrar? Acho que é um documentário, né? O Isso. Já passou aqui também, então faço propaganda daqui. Você pode falar que é da ESPN. Documentário da ESPN? Não, já é exibido na ESPN. Já é exibido na ESPN, é um documentário que mostra que ele é uma mala, Bruno, uma mala. Desde os tempos de Ajax, no comecinho. Sei. No Malmo lá atrás, né? Primeiro, Cuidado né? que podem botar ele pro telefone, hein? Não tem problema, a gente De fala, acordo com o que foi semana passada esse programa, não vou ficar nem um pouco fala surpreso com se o ele. Ibrahimovic entra Em plena agora. segunda de carnaval. Você aceita, Bruno, que o Ibra entre ao vivo? Claro que eu aceito. Tá Não sou eu convidado? que estou falando que ele é mala? Eu aceito. Pra mim pior vai é ser quando a... Ele tem que sustentar. Eu sustento. fica Quando o tranquilo. cara não é Ibra, quando o cara não é Neymar, e não dá bom dia nem para os companheiros. O Riquelme. O Riquelme era assim. É, mas decidia também, né, É? professor? Houve tempo em que resolveu. É. Mas o cara não dava bom dia para os próprios companheiros de time, não sim. O cumprimentava. Neymar já tem uma carreira extraordinária, mas essa questão do Paris Saint-Germain passa muito pelo jogo, a série que começa na quarta-feira contra o Real Madrid. Uma eventual eliminação contra o Real Madrid. Esse é um momento Acho que crucial, o né? panorama Esse é o momento. muda completamente, porque vai ser uma eliminação precoce. Claro. Uma competição e com investimento brutal. Esse jogo contra o Real Madrid ganha um contorno de drama bem interessante, até para o próprio status e postura do Neymar no vestiário que a gente tem citado tanto. Ele não é o cara que tem um privilégio, e realmente tem uma carreira para ter esse privilégio específico, mas se ele não for o comandante da equipe na conquista, por exemplo, da Champions League, e ser referência de um time que foi eliminado pelo Real Madrid, não sei, vai ser bem decisivo esse momento. Se você ler A Bola Não Entra Por Acaso, né, que é ótimo, do Ferran Soriano, que hoje até cuida do City, fala sobre como o Ronaldinho mudou a imagem do Barcelona no mundo. Sim. Né? E que como a partir dali o Barcelona passou a ser visto como um time de futebol mágico, de encanto, e criou uma imagem que o faturamento do Barcelona disparou, né? Hoje o Barcelona se mantém ali rivalizando com o Manchester United e Real Madrid, sempre cabeça a cabeça ali pelos maiores faturamentos do mundo, isso sem contar transferências. E acho que o PSG quer entrar nessa elite aí. O PSG hoje está ali, flutua entre sexto, sétimo faturamento do mundo, mas ele espera que ele possa alavancar suas receitas. Ele não tem um contrato de TV como tem os ingleses, por exemplo, ou mesmo que tem Barcelona e Real Madrid na Espanha. Então ele já tem uma certa defasagem aí. Mais alto que ele possa conseguir de dinheiro pelo Campeonato Francês, não vai chegar aos níveis de uma Premier League. Então, o que é? É marketing, gente. Por que no aniversário do Neymar a imagem dele está projetada nos principais pontos turísticos de Paris e tudo mais? Então, é mais até do que um investimento esportivo, e é um investimento de Estado também, né? Nunca vamos esquecer que o PSG é hoje controlado pelo governo do Catar. Sim. Né? O Catar cede uma Copa do Mundo daqui a pouco. Então, ele também é um instrumento, queira ou não, de propaganda. Ele não tem nada a ver com isso, não pensa nisso, ok. Mas é também. Então, tem muito mais coisa além do campo e bola que envolve ter um jogador como o Neymar, né? E é por isso mesmo que eu acredito quando o Sheik fala que ele não vai sair fácil. Quando as pessoas falam assim, Neymar, daqui a pouco ele vai querer ir para o Real Madrid.
Não é só a questão de campo e bola. Não é uma questão só de campo e bola de jeito nenhum. Eu tenho até muita curiosidade para entender, no final das contas, quando fechar o balanço do PSG na temporada. Claro que ele vai ter menos 222 milhões já começando da transferência. E até por isso que o time teve que vender jogadores aí. O Lucas agora foi o último, até para tentar, pelo menos, empatar ali a questão do fair play financeiro. Mas, inegavelmente, o PSG vai ter um salto ali de receita com o Neymar, que é muito claro. Pô, quantas camisas do PSG hoje aqui, o que era a camisa do Barcelona, você já começa a ver os molequinhos na rua de camisa do PSG, pô. Ir pra lá e pra cá, direto. E assim, e gente de poder aquisitivo, que vai lá e paga 300 pau na camisa oficial, personalizada, com nome, número. Isso aí é um retorno mundial da contratação, né? Deixa eu ver aqui algumas mensagens pra gente sobre essa questão de ter privilégio ou não, tá? Porque o Rabiot entende que isso é normal, acontece lá no PSG e tá tudo bem. Apesar de a gente já ter visto nesse ano mesmo algum outro desconforto ali, né? Ó, que o Neymar tem privilégio, a gente vê desde que ele chegou ao PSG. Só não atrapalhou ainda porque o time tá ganhando. Wesley diz que se não incomodasse, ele não falaria. Tomara que o Neymar não vire um Ronaldinho. E o Hugo tá falando, o Neymar é craque e todos eles têm seus privilégios, independentemente do clube. Então não pode ser comparado com os demais do seu time. E na seleção, ele tem que ter privilégio? Não vai ter, né? Não vai ter, professor? O Tite eu acho muito difícil. Que tipo de privilégio alguém pode ter numa seleção onde eles se reúnem por um espaço menor de tempo? O quê? Vai se concentrar sozinho no quarto? Assim, como é que é? São épocas diferentes, né? Eu acho que hoje é mais difícil, mas assim, a gente sabe que o Romário tinha alguns privilégios. Mas também tinha o Dunga de companheiro de quarto na concentração para ficar de olho nele. Então tem a contrapartida disso, né? Na seleção é mais difícil, a convivência é mais curta. Essa é a questão. Não vejo... Como é que você vai dar privilégios para um cara, para um projeto de um mês, como o da Copa do Mundo? É papel de um líder ter privilégio? Ó, eu sou um líder, eu sou um jogador igual a vocês, mas... Na teoria, não. Escuta aqui, ó. Vocês estão ali, eu tô seria aqui. abrir mão de privilégios, para dar o exemplo. exemplo. Mas a gente tá falando de um meio que, né? Mas acho que não tem como comparar o caso do Romário, porque o caso do Romário nasceu de um atrito. Sim. Com o Parreira, com o Zagallo, ele ficou fora. Boa parte das eliminatórias ele não era convocado. E também para aquela história, não vou viajar para ficar no banco. Uma coisa meio coeva, assim, sabe? Só que aí é o que o Romulo fala, ele era o Romário, né, cara? Romário. Aí teve um amistoso contra a Alemanha em Porto Alegre, que ele viajou e entrou aos 40 e poucos do segundo tempo. E falou que desse jeito não interessava para ele. Desse amistoso até aquele jogo histórico contra o Uruguai, ele não foi sequer convocado. Então a ameaça de uma não classificação para a Copa criou uma dependência do Romário. E criou no Parreira e no Zagallo uma tolerância. Então foi mais que privilégio, foi a carência e a necessidade de ter uma tolerância com alguém que era titular absoluto daquele time, não estava sendo convocado devido a questões pessoais. E no fim das contas, isso acaba visto na perspectiva histórica pelo resultado final. Quer dizer, se o PSG ganha tudo, tá vendo? Vale a pena. Valeu Se tudo. o PSG daqui a pouco perde pro Real Madrid, pô, bacana, hein? Neymar contratado aí com privilégio do escambau para não passar das oitavas da Champions. Isso, no final das contas, acaba sendo visto com essa perspectiva. Quer um exemplo? O Filipão não levar o Romário em 2002. Alguém fala nisso? Não. Como algo determinante? Vai que perde. É que, simultaneamente, a isso teve a aposta do Filipão no Ronaldo, né? Sim, mas... Aí ele falou, bom, Ronaldo e Romário, não, escolhe um ou outro. Ô, Léo, agora, a Ronaldo. gente acabou de ver nessa semana a história lá do aniversário do Neymar, poucos dias antes do jogo contra o Sochaux, que aí os jogadores do Sochaux ficaram bravos. Se tivesse acontecido uma derrota do PSG... eles iam tirar a onda, jogador... Não, e já ia ter jogador às vezes do PSG assim, mas também, 2 dias antes estava rolando isso, estava rolando aquilo, não se concentrou direito, o time... A palavra tolerância que o Romulo usou é interessante em termos de seleção. Sim. No dia a dia, aquele negócio de atraso na volta da folga, aquelas coisas pequenas que pegam para os jogadores, sabe? Sim. Ninguém pode ler jornal, vamos supor, Copa do Mundo, tá todo mundo proibido de ler jornal e tem um fax no quarto do Romário. É isso que pega. Ou então, é isso mesmo, professor? Dizem. Mas ele recebeu os jornais por fax? Dizem, mas não provam. Caraca. Porque tem viagem do Romário com o Filipão no primeira convocação, o Filipão colocou o Romário, né? Pessoal. Hoje nem tem conexões com aeromoças, no caso aí. Não é outra coisa que pega muito. Depois do jogo, folga, reapresentação às 2 da manhã. Todo mundo tá liberado, tem que voltar às 2. Os caras se esforçam para estar 2.
E aí tem jogador que fica na porta do hotel para esperar para ver quem chegou depois das 2, para ver se o técnico vai ter alguma reação. E se o técnico não reage pro cara que chegou às 2h30, aí eles perguntam, pô, por que eu perdi meia hora da minha festa e o cara não perdeu? É isso. É o caso do Tele Santana com o Renato Gaúcho. por Lembra? exemplo. O corte. E geralmente Leandro, esse cara que chega solidariedade. depois é o cara do privilégio. Porque ele está contando com o privilégio. Não, mas aí é isso. Acho que é papel do líder também não ter esse privilégio. Mas aí é o que o Léo falou antes, que todo mundo esteja ciente. É. Né? Recentemente o Marcelinho, no Bola da Vez, citou o Romário no Valência. O cenário, Ranieri. segundo o Marcelo, era um cenário absurdo. Dormir, né? Ah, vai lá treinar, hoje eu não vou treinar, não. Fazia carteado no E ele quarto. já fazia isso no Barcelona com o Cruyff. Só que o Cruyff abriu o jogo para todo mundo. Falava, o Romário é assim, ele vai chegar depois. As pessoas não querem se sentir traídas. Mas quando o Romário ganhou a Copa, ele chegou muito depois pro Barcelona na volta. né? Praticamente não Meses chegou, né? depois, né? Ó, eu tô vendo aqui um negócio bem legal, ó, tá no Mundo Deportivo, falando dessas coisas de grana, né? O Marriott, que é o hotel favorito do Nicola, fechou um acordo com o Bayern de Munique, Tá brincando? sim, para fazer suítes dentro da Allianz Arena. Ah, tá. Olha, Imagina, você pode, Parece que foi indicação do Gareca ou do Cueva, eu tô na dúvida. pode se hospedar lá e da sua suíte ver o jogo. Pensou? legal. E se te chover muito, um escoamento na sua cabeça na suíte do Marriott? Olha a indenização que vem. Mas será que isso ia acontecer? Não sei. Criando situações. Mas é legal esse daí, né? O Boca tinha pelo menos eu vi projeto, né? De hotel, eu não sei se vingou Aquele que você isso. fala de Boca, eu lembro do camarote, eu lembro do Maradona rodando a camisa. Exibindo o mamilo. Falando sério, quanto será que custaria uma hospedagem na Allianz Arena num dia de jogo Cara, num dia de da jogo... Champions? Vamos consultar Gerd Wenzel. Não tem ideia, O né? Gerd Wenzel deve ser o sócio da grande Gerd certamente. Wenzel. Nossa, Vamos Tem uma ver sala de quanto imprensa. custa um Gerd Wenzel. quarto top num hotel um desse. Marriott normal. Num hotel, normal, mas o normal Marriott não, normal. um quarto top. Acho que o mínimo que o Marriott podia fazer agora era patrocinar o programa, né? Ah, certamente. Viu? Tanta citação, de né? citações, né? Pô, legal, mas, pô, você vê que rico vive bem, né, cara? Um conceito Disney, assim, você sai do quarto para diversão. Já direto, você já Não olha é? ali e pronto. Né? Ainda prefiro o Morro da Pitimba, lá em Divinópolis, lá, que fica do lado do estádio do Não Guarani. tem Marriott. Não tem Marriott, não. O Léo tava Não falando. tem nenhuma cadeia de hotéis lá, não. O Léo tava falando de ter dinheiro é bom, né? Eu mandei mensagem para checar a informação com o empresário. Ele falou, só vou falar sobre futebol em março. Mandou uma foto de Angra dos Reis, ele veio do iate com comes e bebes. Eu falei, Do Sheik? Olha só. não é do Deve Sheik. ser vizinho do Sheik, então. Mas pode ser, mas tava Vizinho lá. de Pra, iate. vou mostrar a foto para você ver o que você, Aproveitando. pra você É ver o que rico você e acha, snob também, né? Isso que é Um importante, pouco, né? um Componente. pouco, né? Tem que ser um pouco Dá uma olhada. snob Sarro, também. né? É verdade. Ah, esse sim tem privilégios. Não Né? é, professor? Ó, aqui, ó. Olha só. Futebol só em março. Que situação. Quem que é esse aí, Nicola? Não podemos dizer, né? Não é um... É um empresário. fonte. É um empresário.